Seguinte, resolva cada desigualdade e escreva sua resposta usando a notação de intervalos. Muito bem, resolvi essa inequação. Essa inequação aqui, pessoal, é chamada inequação simultânea. O que a gente tem aqui são duas inequações em uma só. Olha só, a primeira inequação é do meio para a esquerda, ou seja, menos 4 menor que 5 menos 3x. A segunda inequação é do meio para a direita, 5 menos 3x menor ou igual a 17. Tá? Chamada inequação simultânea. E, em especial, uma inequação como essa, do primeiro grau, que possui a variável apenas aqui no meio, a gente consegue resolver de uma pancada só, conforme eu vou mostrar para vocês. Olha só, o que você vai fazer? A fim de isolar o x, você vai somar menos 5 a ambos os membros, a todos os membros dessa desigualdade. Então fica assim, ó, menos 5, menos 4, menor que menos 5 mais 5 menos 3x, que é menor ou igual a menos 5 mais 17. Bom, então vamos lá. Menos 5 menos 4 vai dar menos 9. Menor, ó, o menos 5 mais 5 vai embora. Sobrou o menos 3x. Menos 3x. E aqui, menor ou igual a menos 5 mais 17, ou mesmo que 17 menos 5. Dá 12. Dá 12. Pronto, pronto. Bom, agora, na intenção de deixar o x sozinho, o que eu vou fazer? Eu devo multiplicar tudo por menos 1/3, né? Porque quando eu multiplicar essa parcela aqui por menos 1/3, o x fica sozinho. Então, agora eu vou multiplicar tudo isso por menos 1/3. Mas, atenção, pessoal. Você tem que lembrar dessa propriedade aqui, olha. A menor do que B. Bom, A menor que B implica A vezes C menor que B vezes C, se o C é um número positivo. Ou seja, toda vez que você multiplicar uma desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém. Por outro lado, A vezes C vai ser maior do que B vezes C, se o C for um número negativo. Ou seja, quando você multiplica uma desigualdade por um número negativo, você tem que trocar o sinal. Essa é a propriedade que você não pode esquecer, tá, pessoal? Ó, me deparei com uma desigualdade, multipliquei essa desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém. Multipliquei essa desigualdade por um negativo, o sinal troca. Bom, então eu vou multiplicar aqui por menos 1/3. Menos 1/3 é um número negativo, portanto o sinal eu devo trocar. Fica assim, ó, menos 1/3 vezes menos 9 maior que menos 1/3 vezes menos 3x, que é maior ou igual a menos 1/3 vezes 12. Vamos lá, finalizando as continhas aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais, 9 dividido por 3 dá 3. Aqui, ó, menos vezes menos dá mais, esse 3 simplifica com esse, sobra só o x. E aqui, maior ou igual a quem? Ó, vai ficar negativo, né? E 12 dividido por 3, 4. Então, 3 maior que x, que é maior ou igual a menos 4, ou o contrário, né? Menos 4 menor ou igual a x, que é menor que 3. Está pedindo para a gente escrever na forma de intervalo. Na forma de intervalo, você tem que colocar em ordem crescente aqui os extremos, né? Menos 4 e 3. Há algumas observações aqui para você lembrar, olha só. Observe que do lado do menos 4 eu coloquei um colchete voltado para dentro. Por que isso? Porque aqui a gente tem maior ou igual. Significa que o menos 4 faz parte da solução. Aqui eu botei do lado do 3 um colchete voltado para fora. Isso por que isso? Porque o 3 está só maior do que x. O 3 não faz parte da solução. Tá bom? Então essa é a observação. E mais. Colchete voltado para fora tem o mesmo significado que parênteses. Então se você escreve assim ou assim, ó, menos 4 e 3 é a mesma coisa. Tá bom? Seguinte, essa inequação aqui, pessoal, é uma inequação, é chamada inequação do segundo grau, né? Tem um x ao quadrado aqui. Como é que a gente faz? A gente passa tudo aqui para o primeiro membro. Primeira providência, ó, x ao quadrado, menos 2x, menos 8, menor do que zero. Como você deve proceder para resolver uma inequação do segundo grau? Assim, você encara o primeiro membro como sendo uma função f de x, f de x. É assim que você faz. Encara o primeiro membro como sendo uma função f de x e faz o estudo do sinal dessa função, estudar o sinal dessa função do segundo grau.
Como estudar o sinal da função? Primeira providência é calcular as raízes dessa função. Vamos lá? Então, a primeira providência aqui é calcular as raízes de x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Vamos tentar fazer por soma e produto? Estou procurando aqui dois números, cuja soma, a soma tem que dar 2 e o produto menos 8. Ó, soma 2, produto menos 8, né? A soma dá o b com o sinal trocado e o produto dá menos 8. Quais são esses números? 4 e menos 2, né? Menos 2 e 4. Ó, a soma dá 2 e o produto dá menos 8. Ah, professor, não consigo fazer assim. Não tem problema, já falei para você. Se você não tem segurança em fazer assim, aplique a fórmula de Bhaskara que você vai chegar nesse resultado. Muito bem, continuando o estudo aqui, olha só. Essa função aqui, f, é uma função de segundo grau. E o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. E mais, nesse caso aqui, ela tem concavidade voltada para cima porque o a é positivo. Então, se você fosse fazer um esboço desse gráfico, seria algo mais ou menos assim. Aqui está o eixo x, na verdade? Ela é uma parábola de concavidade voltada para cima. Vai tocar o eixo x em dois pontos. No menos 2, aqui, ó, aqui, e no 4. Aí a distribuição do sinal mais, menos e mais. O que quer dizer essa distribuição do sinal? O que quer dizer? Olha só. Você poderia estar pensando, mas professor, à esquerda do menos 2 está o menos 3, o menos 4, o menos 5, que são números negativos. O que esse mais está fazendo aqui? Não é essa a interpretação, pessoal. Não é essa a interpretação. A interpretação é o seguinte. Isso aqui está te dizendo, ó, se você substitui x aqui, ou aqui, tanto faz, x aqui, por um número menor do que menos 2, você obtém como resultado um número positivo. Essa que é a ideia. Substitui aqui, ó, x por menos 3, por exemplo, você vai obter um resultado positivo. Se você substitui x por um número entre menos 2 e 4, você vai obter um número negativo. Analogamente, se você substitui x por um número maior que 4, você obtém um resultado positivo. Bom, então continuando, o que eu devo fazer agora? É agora, nesse momento, que você vai olhar para esse sinal, olha, menor do que zero, menor do que zero. Eu quero x que torna essa função menor do que zero. Quais são esses x? Os x que estão entre menos 2 e 4. Aí, que beleza. Pronto, vamos escrever a resposta aqui em forma de intervalo. Pode ser assim, menos 2, 4, ou assim, ó, conforme nós discutimos. Colchete voltado para fora e parênteses é a mesma coisa, tá bom? Próximo. Essa inequação aqui, pessoal, é chamada inequação produto. Quando uma inequação é dita inequação produto? Quando no primeiro membro da inequação você tiver produto de funções e no segundo membro você tiver o zero. É exatamente o que está acontecendo aqui, olha só. No primeiro membro dessa inequação eu tenho produto de funções, ó. Uma função, outra função, outra função. E no segundo membro eu tenho zero. Se aqui no segundo membro tivesse um outro número diferente de zero, pronto, aí a inequação não seria chamada inequação produto, tá? O que fazer para resolver uma inequação como essa? É estudar o sinal de cada função separadamente. Esse é o passo 1, estudar o sinal de cada função separadamente. Então você olha aqui essa função aqui como sendo f de x igual a x, né? É uma função já, f de x igual a x. Estuda o sinal, vai dar x igual a zero. Bom, o gráfico dessa função f de x igual a x é uma reta crescente e vai tocar o eixo x, aqui no zero. Aqui está o mais, aqui está o menos. Pronto, já fiz o estudo do sinal da primeira função. Vou fazer agora o estudo do sinal da segunda função. A segunda função é x menos 1. Você coloca x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Como é que fica o estudo do sinal? Aqui está o eixo x, aqui você coloca um 1 mais menos. Há uma reta porque a função é do primeiro grau. E a outra função é x mais 2 igual a 0. Você coloca x igual a menos 2. Novamente, o gráfico é uma reta crescente, tocando o eixo x aqui no menos 2. Mais e menos. Esse é o passo 1 da resolução de uma inequação produto. Pegar cada uma das funções e fazer o estudo do sinal. Beleza? Passo 2. Você vai fazer o quadro de sinais. Como é que você faz o quadro de sinais? Assim, ó, você vai dar
tantos traços verticais quantas são as raízes diferentes que você achou. Olha só, eu achei 1, 2, 3 raízes diferentes, eu achei aqui no estudo do sinal. Pronto, dei 3 traços verticais. Dispõe as raízes em ordem crescente. Então aqui você coloca o -2, aqui você coloca o 0, aqui você coloca o 1. Pronto. Na primeira linha desse quadro de sinal, você vai colocar os sinais da primeira função. Isso aqui, ó. O que diz isso aqui, ó? A direita de 0 é positivo, a esquerda é negativo. O 0 está aqui, tá vendo? Então aqui à direita você coloca mais, aqui à esquerda você coloca menos. Aí que beleza. Bom, na segunda linha, você vai dispor os sinais da segunda função. Está aqui a segunda função. Aqui está 1, a direita positivo, a esquerda negativo. Está vendo aqui? O 1 está aqui. A direita positivo, a esquerda negativo. Por fim, na terceira linha, você vai dispor os sinais da terceira função. Ó, -2, a direita positivo, a esquerda negativo. Está aqui o -2... a direita positivo, a esquerda negativo. Aí, que beleza. Agora você faz regra de sinal, ó. Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos. Na verdade, você pode proceder assim na hora de fazer esse sinal aqui. Você verifica na coluna, se a quantidade de menos que tiver for par, dá mais. Se for ímpar, dá menos, tá? Muito bem. É agora, nesse momento, que você vai olhar para o sinal da inequação. Eu quero os números tais que isso aqui fica maior do que 0. Onde é que estão os positivos? Aqui, olha. E aqui. Tá vendo? Pronto, então, qual vai ser a solução da minha inequação? Vai ser um intervalo de -2 a 0 e depois de 1 até mais infinito. Vamos escrever aqui, ó. De -2 até 0, união com 1 até mais infinito. Tá bom? É isso aí. Seguinte, módulo de x menos 4 menor do que 3. Para você resolver uma inequação como essa, chamada inequação modular, você vai usar a seguinte propriedade, ó, módulo de x menor do que a, logicamente aqui um número, o a sendo um número maior ou igual a 0, significa que menos a é menor do que x, que é menor do que a. Essa é a propriedade que a gente vai usar. Ó, módulo de um número menor do que a significa que esse número está variando de menos a até mais a. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, olha aqui o que eu tenho aqui. Módulo de x menos 4 menor do que 3. Significa que esse número, que é o x menos 4, está variando de -3 a mais 3. Aí você escreve -3 menor do que x menos 4, que é menor do que 3. Pronto. A gente obteve uma inequação simultânea, como a gente fez aí no item A. Qual é a ideia? É isolar o x, né? Então tá, vamos lá. Isolar o x, então eu vou somar mais 4 aqui. Vou somar mais 4. Então é 4 menos 3, menor do que 4 mais x menos 4, que é menor que 4 mais 3. Estou somando 4 a todos os membros aí dessa inequação. O 4 menos 3 dá 1. Aqui o mais 4 com o menos 4 você pode simplificar. Menor do que x, que é menor do que 4 mais 3, 7. Acabou o problema. A solução dessa inequação é um intervalo que vai de 1 a 7. Lembrando que pode ser escrito assim ou assim, colchete voltado para fora. 1, 7. No item C, a gente resolveu uma inequação produto. O que era uma inequação produto mesmo? É uma inequação tal que no primeiro membro você tem produtos de funções e no segundo membro você tem o zero. Você carrega mais ou menos essa mesma definição para uma inequação quociente. O que é uma inequação quociente? É uma inequação tal que no primeiro membro você tem uma fração, o numerador dessa fração é composto por produto de funções e o denominador também. E além disso, no segundo membro tem o zero. Aí você olha para a nossa inequação. Não é uma inequação quociente, não é verdade? Por que não é uma inequação quociente? Porque no segundo membro dessa inequação você tem um 1, não tem um 0.
Então não é uma inequação quociente. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer um pouquinho nessa inequação a fim de torná-la uma inequação quociente. Porque se a gente consegue tornar essa inequação em uma inequação quociente, a gente pode proceder como a gente fez no item C, sem problema nenhum. Ó, nada de querer multiplicar cruzado aqui, tá, pessoal? Tem que ter cuidado na hora de você sair multiplicando inequações. Se fosse uma igualdade aqui, tudo bem, você poderia multiplicar cruzado sem problema nenhum. Mas inequação, não, tá? Nesse caso aqui, você tem que passar o 1 para o primeiro membro a fim de escrever uma inequação quociente. 2x menos 3 sobre x mais 1 menos 1 menor ou igual a 0. Bom, agora eu vou tirar o mínimo aqui no primeiro membro, né? O mínimo é quem? O mínimo é x mais 1. Então, x mais 1 dividido por x mais 1 dá 1 vezes 2x menos 3 é o próprio 2x menos 3. Agora, x mais 1 dividido por 1 dá x mais 1 vezes menos 1 vai ficar menos x menos 1, menor ou igual a 0. Bom, 2x menos x vai dar x, depois menos 3 menos 1 menos 4 sobre x mais 1 menor ou igual a 0. Ó, que beleza. Agora sim eu obtive uma inequação quociente. O primeiro membro dessa equação, no primeiro membro a gente tem uma fração, né? O numerador é uma função, o denominador é outra função. E mais, no segundo membro eu tenho 0. Então isso aqui é uma inequação quociente. O que fazer mesmo é estudar o sinal de cada função separadamente. Então vamos fazer isso? Primeiro, a função x menos 4, f de x igual a x menos 4, igual a 0. X menos 4 igual a 0 significa x igual a 4. O gráfico da função f de x igual a x menos 4 é uma reta crescente que corta o eixo x, né? Toca aqui o eixo x no ponto 4. Distribuição de sinal mais, menos. Vamos, por que é mais aqui à direita? Porque à direita do 4 o gráfico está acima do eixo x. Está acima do eixo x, as imagens são positivas, por isso que aqui é mais. Pela mesma linha de raciocínio, aqui é menos. Bom, agora eu vou estudar o sinal da segunda função, que é o x mais 1. X mais 1 igual a 0. Significa x igual a menos 1. Novamente, o que você vai fazer? Pensa no gráfico dessa função. É uma reta crescente e vai tocar o eixo x aqui no menos 1. A distribuição do sinal, mais, menos. Se aqui fosse negativo, a reta seria decrescente. Bom, o que fazer agora? Agora você vai fazer o quadro de sinais, que consiste no seguinte: você vai dar tantos traços verticais, quantas são as raízes diferentes que você achou. Você achou duas raízes diferentes, dois traços verticais. Disponha as raízes em ordem crescente. Aqui você coloca o menos 1, aqui você coloca o 4. Muito bem. O que você vai fazer na primeira linha desse quadro? Você vai dispor os sinais da primeira função. Ó, a primeira função, aqui está o 4, né? A direita do 4 é positiva, a esquerda é negativa. Olha para cá, o 4, a direita positiva, a esquerda negativa. Bom, na segunda linha desse quadro, você vai dispor os sinais da segunda função. Tá vendo aqui? Menos 1, a direita positiva, a esquerda negativa. Tá aqui o menos 1, ó. A direita positivo, a esquerda negativa. E agora faz regra de sinal. Mais com mais dá mais, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. É nesse momento que eu vou olhar para o sinal da inequação. Qual é o sinal da inequação? Aqui, ó. Menor ou igual. Eu quero menor ou igual a 0. Os x que tornam essa parcela aqui menor ou igual a 0. Onde estão esses x? Aqui. Tá bom? De menos 1 a 4. Vamos escrever a resposta? Aqui na hora de escrever a resposta tem um detalhe, pessoal. Olha só. Aqui vai ficar parênteses no menos 1. E no 4 vai ficar um colchete voltado para dentro. Que é a mesma coisa que escrever assim, né? Colchete voltado para fora e aqui colchete voltado para dentro. Qual é o detalhe que eu estou pensando aqui? Tendo em vista que tem um menor ou igual. É o seguinte, pessoal. O menos 1 não pode fazer parte da solução. Por quê? Pelo seguinte, se x for menos 1, o denominador dessa fração aqui zera.
E o denominador de uma fração jamais pode ser zero. Então, por isso que eu estou excluindo o menos 1 aqui da solução. Tá? O 4 pode, o numerador pode ser zero. Tá? Então, o 4 faz parte da solução, tá bom? Então, você pode estar pensando, tem um menor ou igual aqui, eu vou incluir as raízes aqui na resposta. Não, tem que ter um cuidado, né? Porque o denominador não pode zerar. Então, você exclui o menos 1 da resposta, tá bom?